Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 191. O dia de sábado em Esdrelon. O pequeno Jabé, a parábola do rico Epulão. Valtorta escreve em 16 de junho de 1945. Entrega a Miqueias o tanto de dinheiro com que amanhã ele possa desembolsar tudo o que hoje ele tomou emprestado dos camponeses desta zona. De Jesus ajuda as Iscariotes, que vem administrando os bens comuns. Depois Jesus chama André e João e os manda a 2 pontos, dos quais se pode ver a estrada, ou as estradas que vêm de Jezrael. Chama em seguida a Pedro e Simão e os manda ir ao encontro dos camponeses de Doras, com a ordem de detê-los perto do limite das 2 propriedades. Por fim, ele diz a Tiago e Judas: apanhai os alimentos e vinde. Os camponeses de Jocanã os acompanham, mulheres, homens e crianças, levando os homens 2 pequenas ânforas. Pequenas é um modo de dizer e devem estar cheias de vinho. Elas são mais do que ânforas, são antes grandes jarras, contendo mais ou menos uns 10 litros cada uma. Peço sempre que não tomem as minhas medidas como artigos de fé. Vão até o lugar onde um viçoso vinhedo, que já está coberto de folhas novas, marca o fim das propriedades de Jocanã. Para lá há um largo fosso conservado, cheio d'água, sabe Deus com que trabalho. Estás vendo? Jocanã entrou em litígio com Doras por causa disto. Jocanã dizia: a culpa é do pai, por estar tudo arruinado. Se não queria adorá-lo, pelo menos o devia temer e não ficar provocando. E Doras urrava e parecia um demônio, dizia: tu ainda salvaste tuas terras por causa deste fosso. Os bichos não puderam atravessá-lo. E Jocanã dizia: e então como é que tens agora tantas ruínas, quando antes os teus campos eram os mais belos de Esdrelon? Isso é o castigo de Deus, podes crer. Vós passastes da medida. Esta água sempre aí esteve, mas não foi ela que me salvou. E Doras urrava. Isto prova que Jesus é um demônio, é um injusto. Urrava Jocanã. E foram andando para a frente mais um pouco enquanto tiveram fôlego, e depois Jocanã fez com grandes despesas uma derivação de águas da torrente e uma escavação para procurar outras águas no solo, e fazer toda uma série de fossos no limite entre ele e o parente, e mandou fazê-los mais fundos, e a nós disse o que te dissemos ontem. Afinal, ele está feliz com tudo o que aconteceu. Ele tinha muita inveja de Doras. Agora ele espera poder comprar tudo, porque Doras acabará vendendo tudo por 2 vinténs. Jesus ouve com bondade todas essas confidências e ao mesmo tempo vai atendendo os pobres camponeses de Doras, que não tardam a chegar e a se prostrarem no chão logo que vem Jesus, que está abrigado à sombra de uma árvore. A paz a vós, amigos. Vinde, hoje a sinagoga é aqui, e eu sou o sinagogo, mas antes quero ser o vosso pai de família. Sentai-vos ao redor de mim, para que eu vos dê algum alimento. Hoje tendes convosco o esposo, e façamos um banquete de núpcias. Jesus, então, descobre uma cesta, e dela vai tirando pães, que ele vai distribuindo aos espantados camponeses de Doras, e de uma outra cesta vai tirando os alimentos que pôde encontrar, queijos, verduras que ele mandou cozinhar e um pequeno cabrito ou cordeirinho cozido inteiro, e que ele vai repartindo com os pobres infelizes. Depois despeja o vinho no cálice rústico e o faz circular para que todos bebam. Mas por quê? Eles, dizem os de Doras, mostrando os de Jocanã. Eles já receberam. Mas que despesa, como pudeste? Ainda há gente boa em Israel, diz Jesus sorrindo. Mas hoje é sábado. Agradecer a este homem, mostrando o homem de Endor. Foi ele quem procurou o cordeiro, tudo mais foi fácil conseguir. Os pobrezinhos estavam devorando tudo. Esta é a palavra, um alimento que fazia tempo que não viam. Mas um deles, já um tanto idoso, que segura ao seu lado um menino de 10 anos, está comendo e chorando. Por que, pai, estás fazendo assim? Porque a tua bondade é demais.
O homem de Endor diz então com aquela voz gutural: é verdade, e faz chorar, mas é um choro sem amargura. É, sem amargura, é verdade. E depois eu quereria uma coisa. Este meu choro é também um desejo. Que queres, pai? Estás vendo este menino? É meu neto. Veio ficar comigo depois da avalanche deste inverno. Doras nem ficou sabendo que ele veio ficar comigo, porque eu o faço viver como se fosse um animal no mato. E só aos sábados é que eu vejo. Se Doras o descobrir, ou o expulsará ou o porá para trabalhar. E então ele vai ser tratado pior do que um animal de carga. Este pobre herdeiro do meu sangue. Pela Páscoa o mandarei com Miqueias a Jerusalém para se tornar filho da lei, e depois é o filho da minha filha. Mas, em vez disso, não o darias a mim? Não chores. Eu tenho muitos amigos, homens honestos, santos e sem filhos. Eles o educarão santamente no meu caminho. Ó Senhor, desde que ouvi falar de ti eu desejei isso, e eu pedi ao santo Jonas, ele que sabe o que quer dizer pertencer a este patrão, que salvasse o meu neto desta morte. Menino, tu irias comigo? Sim, meu senhor, eu não te darei aborrecimentos. Então está bem. Mas a quem é que o vais dar? Pergunta Pedro, puxando Jesus pela manga. A Lázaro, mas este? Não, Simão, mas há tantos sem filhos. Entre eles também eu. O rosto de Pedro parece até ficar mais afilado pelo desejo. Simão, eu já te disse, tu deves ser o pai de todos os filhos que eu vou te deixar como herança. Contudo, não deves estar preso a nenhum filho teu próprio. Mas não fiques contrariado com isso. Tu és muito necessário ao mestre para que o mestre possa afastar-te de si por causa de algum afeto. Eu sou exigente, Simão. Sou exigente mais do que um esposo muito ciumento. Eu te amo com toda a predileção e te quero ter todo para mim e de mim. Tá bem, Senhor, tá bem. Seja feito como tu queres. O pobre Pedro é heróico em sua adesão a esta vontade de Jesus. Será o filho da minha igreja nascente, não está bem? De todos e de ninguém. Será o nosso menino. Ele nos acompanhará quando as distâncias o permitirem, ouvirá nós, e os tutores dele serão os pastores. Eles que em todos os meninos amam o seu menino Jesus. Vem cá, menino, como te chamas? Jabé de João. Eu sou de Judá, diz com segurança ao menino. Sim, nós somos judeus, confirma o velho. Eu trabalhava nas terras de Doras, da Judéia, e minha filha se casou com um homem daqueles lados. Ele estava trabalhando nos bosques perto de Arimateia, e neste inverno eu vi o triste acontecimento. O menino salvou-se, porque naquela noite ele estava na casa de um parente distante. Verdadeiramente ele tem esse nome. Senhor, eu disse isso logo à minha filha. Por que há de ser este? Não te lembras mais do antigo? Mas o marido quis chamá-lo assim e ficou sabendo, Jabé. O menino invocará o Senhor e o Senhor o abençoará. E dilatará os seus confins, e a mão do Senhor está sobre a mão dele. Ele não será oprimido pelo mal. Isto lhe concederá o Senhor, para te consolar a ti, Pai, aos espíritos dos mortos e confortar o órfão. E agora que já separamos as necessidades do corpo das necessidades da alma, com um ato de amor ao menino, escutai a parábola que eu criei para vós. Há tempo havia um homem muito rico. As roupas mais bonitas eram as dele, e em seus hábitos de púrpura e de biço ele se pavoneava pelas praças em sua casa, respeitado pelos cidadãos como o homem mais poderoso da cidade, e pelos amigos que o estimulavam em sua soberba, para disso tirarem alguma vantagem. Suas salas estavam abertas todo dia para esplêndidos banquetes, nos quais a multidão dos convidados, todos eles ricos e, portanto, não necessitados, se inclinavam em adoração diante do rico Epulão. Seus banquetes eram célebres pela abundância de alimentos e de vinhos excelentes. Mas naquela mesma cidade havia um mendigo, um grande mendigo, grande em sua miséria, como o outro era grande em sua riqueza. Mas por debaixo da crosta da miséria humana do mendigo Lázaro estava escondido um tesouro ainda maior do que a miséria dele e do que a riqueza de Epulão. Esse tesouro era a santidade verdadeira de Lázaro.
Ele nunca havia transgredido a lei, nem mesmo impelido pela necessidade, e, sobretudo, tinha obedecido ao preceito do amor para com Deus e para com o próximo. Ele, como sempre fazem os pobres, aproximava-se da porta dos ricos para pedir uma esmola e não morrer de fome. E cada tarde ele ia até a porta de Epulão, esperando receber dele pelo menos as migalhas dos pomposos banquetes que se davam nas riquíssimas salas. Ele se deitava na rua, perto da porta, e ficava esperando pacientemente. Mas se Epulão percebia que ele estava lá, mandava que o expulsassem, porque aquele corpo coberto de feridas, desnutrido, com roupas rasgadas, era uma coisa muito triste para ser vista pelos convidados. Assim dizia Epulão. Na verdade, porém, era porque aquela vista de miséria e de bondade era uma reprovação contínua para ele. Mais compassivos do que ele eram seus cães, bem alimentados, usando colares preciosos que se aproximavam do pobre Lázaro e lhe lambiam as chagas, ganindo de alegria pelas carícias que ele lhes fazia, e que chegavam até a levar-lhe dos sobejos das ricas mesas. E assim Lázaro ia se recuperando da desnutrição com que lhe lavavam aqueles animais. Com o que lhe levavam aqueles animais, pois se dependesse do homem, ele já estaria morto, já que o homem não lhe permitia nem mesmo entrar nas salas depois do banquete para recolher as migalhas caídas das mesas. Um dia Lázaro morreu. Ninguém ficou sabendo disso na terra, ninguém o chorou. Epulão, até pelo contrário, se alegrou por não ver naquele dia, nem depois aquela miséria que ele dizia ser uma vergonha, junto à soleira de sua casa. Mas no céu os anjos perceberam isso, e em seu último suspiro, em sua choupana pobre e necessitado de tudo, estavam presentes as cortes celestiais, que em meio a um fulgurar de luzes recolheram a alma de Lázaro, levando-a com cânticos de hosanas ao seio de Abraão. Pouco tempo depois morreu Epulão. Oh, que funerais faustosos! A cidade toda que soubera de sua agonia e se aglomerava na praça em que ficava a morada dele, ou para que se notasse que era amiga daquele grande, ou por curiosidade, por algum interesse junto aos herdeiros, foi unir-se ao pesar da família, e os uivos subiram ao céu. E com os uivos do luto, os elogios mentirosos feitos ao grande, ao benfeitor, ao justo que havia morrido. Mas poderá a palavra do homem mudar o juízo de Deus? Poderá alguma apologia humana cancelar tudo o que está escrito no livro da vida? Não, não pode. O que está julgado, julgado está. O que foi escrito, escrito está. E mesmo tendo um enterro solene, Epulão teve o seu espírito sepultado no inferno. E então, naquele cárcere horrível, bebendo e comendo fogo e trevas, encontrando ódio e torturas por toda parte, e em todos os instantes daquela eternidade, ele levantou os olhos ao céu que ele tinha podido entrever, no meio de um esplendor fulgurante em uma fração de minuto, e cuja beleza indizível se lhe havia agora presente para ser tormento entre os tormentos atrozes. E viu, lá no alto, Abraão. Ele estava lá longe, mas fúlgido, bem-aventurado, e em seu seio também fúlgido e bem-aventurado estava o pobre Lázaro, que outrora fora desprezado, quando era repulsivo, miserável, e agora cheio de beleza da luz de Deus e de sua santidade, rico de amor de Deus e admirado não pelos homens, mas pelos anjos de Deus. Então Epulão gritou gemendo: Pai Abraão, tem dó de mim. Manda Lázaro, pois não posso esperar que tu mesmo faças, que ele molhe a ponta do dedo dele na água e venha pousá-lo sobre minha língua para refrescar-me, porque estou numa grande aflição por causa deste fogo que está me queimando. Abraão lhe respondeu: Recorda-te, meu filho, que tu tiveste todos os bens em vida, enquanto que Lázaro teve todos os males. Ele ainda soube fazer do mal um bem, enquanto tu não soubeste dos teus bens para fazer nada que fosse somente o mal. Por isso é justo que agora ele seja aqui consolado e tu sofras. Além disso, não é mais possível fazer o que pedes. Os santos estão espalhados pela terra para que os homens deles tirem alguma vantagem. Mas, quando não obstante essa vizinhança, o homem continua a ser o que é. No teu caso, um demônio.
Aí é inútil recorrer depois aos santos. Agora nós estamos separados. As ervas dos campos estão misturadas. Mas desde que foram cortadas pela foice, ficam separadas as boas das más. Assim é que acontece convosco e conosco. Estivemos juntos na terra, e nos expulsastes, e nos atormentastes de todos os modos. Indo contra o amor, vós esquecestes de nós. Agora estamos separados. Entre vós e nós há um grande abismo, que os que quiserem passar daqui para vós não podem fazer, nem vós que aí estáis podeis atravessar o tremendo abismo para virdes até nós. Epulão, chorando mais fortemente, gritou: pelo menos, ó Pai Santo, manda! Manda que Lázaro vá à casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Eu nunca compreendi o amor, nem mesmo para com meus parentes, mas agora eu compreendo que coisa horrível é não sermos amados. Além disso, aqui onde estou só existe ódio, e agora é o que compreendo, por aquele instante de tempo em que minha alma só pôde ver a Deus, que é o amor. Não quero que meus irmãos venham sofrer o que estou sofrendo. Eu fico aterrorizado por causa deles, pois eles levam a vida que eu levei. Manda Lázaro dizer-lhes aonde eu estou e por que aqui estou, e que o inferno existe e é atroz, e que quem não ama a Deus e ao próximo vem para o inferno. Manda-o para que em tempo eles se precavenham e não tenham que vir para cá, para este lugar de eterno tormento. Mas Abraão lhe respondeu: os teus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles o ouçam. E com um gemido de tortura, de alma torturada, respondeu Epulão: Pai Abraão, se um morto for falar com eles, ficarão mais impressionados. Escuta-me, tem piedade. Mas Abraão disse: se eles não quiserem escutar a Moisés e aos profetas, não acreditarão nem que alguém ressuscite dos mortos por 1 hora, para ir dizer a eles palavras de verdade. E além disso, não é justo que um bem-aventurado deixe o meu seio para ir receber ofensas dos filhos do inimigo. O tempo das injúrias para ele já passou, agora ele está na felicidade e na paz. E aí ficará por ordem de Deus, que vê a inutilidade de uma tentativa de conversão para aqueles que não creem nem na palavra de Deus e não a põem em prática. Esta é a parábola, cujo sentido é tão claro que nem precisa de explicação. Aqui verdadeiramente viveu, conquistando a santidade de um novo Lázaro, o meu Jonas, cuja glória diante de Deus é evidente, pela proteção que ele dá a quem espera nele. A vós, sim, Jonas pode vir, como protetor e amigo, e virá se fordes sempre bons. Eu desejaria, e vos digo que eu disse a ele na primavera passada, eu desejaria ajudar-vos a todos, até com bens materiais, mas não posso, e esta é minha dor. Eu só posso mostrar-vos o céu. Não posso senão ensinar-vos a grande sabedoria da resignação e prometer-vos o reino futuro. Não odieis nunca, por nenhuma razão. O ódio é forte no mundo, mas o ódio tem sempre um limite. Já o amor não tem limites, nem de poder e nem de tempo. Amai, pois, a fim de que possais possuí-lo para a vossa defesa e conforto nesta terra, e como um prêmio no céu. É melhor serdes Lázaro do que Epulões. Podeis acreditar. Procurais chegar a crer nisto e sereis bem-aventurados. Não queirais ver no castigo destes campos uma palavra de ódio, ainda que os fatos o possam justificar. Não leiais mal o milagre. Eu sou o amor, e não o teria ferido, mas visto que o amor não podia dobrar o Epulão cruel, eu abandonei a justiça. E ela fez a vingança do Marte Jonas e dos seus irmãos. Vós aprendei isto do milagre, que a justiça está sempre vigilante, até quando parece estar ausente, e que, sendo Deus o Senhor de todas as criaturas, pode servir-se para a aplicação da justiça das mais pequeninas delas, como as lagartas e as formigas, para morderem o coração do cruel e do avarento, e fazê-lo morrer, ao vomitar o veneno que o sufoca. Eu vos abençoo agora, mas por vós rezarei em cada nova aurora. E tu, Pai, não tenhas mais preocupações com o cordeiro que me confias. Eu o trarei a ti de vez em quando para que possas alegrar-te em vê-lo, crescendo na sabedoria e na bondade pelos caminhos de Deus. Será o teu cordeiro desta tua pobre Páscoa, o mais agradável dos cordeiros apresentados ao altar do Senhor.
Jaber, saúda o teu velho pai, depois vem ao teu Salvador, ao teu bom pastor. A paz esteja convosco. Ó mestre, bom mestre, vai deixar-nos? Sim, é doloroso, mas não fica bem que o guarda vos encontre aqui. Eu vim aqui justamente para evitar punições. Obedecei por amor ao amor que vos aconselha. Os infelizes se levantam com lágrimas nos olhos e vão para a sua cruz. Jesus os abençoa ainda e depois, com a mão do menino na sua e com o homem de Endor do outro lado, volta pelo mesmo caminho por onde veio a casa de Miqueias, acompanhado por André e por João, que, tendo feito seu turno de guarda, vão unir-se aos co-irmãos. E assim termina a visão Fiat.